Olá pessoal, mais uma aula nossa de ciência, né? E hoje a gente vai falar da atmosfera. O nosso planeta ele é composto de algumas partes, né? A gente tem a litosfera, que é a camada rochosa do nosso planeta. A gente tem a hidrosfera, que é formada pela água, né? Pelos rios, lagos, mares e oceanos. A gente tem a biosfera, que é formada por todos os seres vivos, né, do nosso planeta, e a gente tem a atmosfera, que é o que a gente vai estudar. O que é a atmosfera? A atmosfera ela é a camada gasosa, né, a camada de ar que envolve o planeta, tá? Quando eu falo aqui ar, pessoal, eu estou me referindo à substância química no estado gasoso, né? Não necessariamente o ar que a gente respira. Obviamente, o ar que a gente respira é um dos ares que está na atmosfera, mas aqui, no caso, a atmosfera ela é uma mistura de gases que a gente tem, né? Então, a gente costuma falar que é uma camada de ar que envolve o planeta. Outros planetas, né, também têm atmosfera, né? Obviamente, elas, em alguns casos, são diferentes da Terra, mas nem todos os corpos celestes têm atmosfera. Um exemplo é a Lua. Se você pode perceber, né, se você olhar uma imagem da Lua, se você pesquisar aí, você vai ver que a Lua ela tem várias crateras, né? Por que que aquilo ali acontece? O fato da Lua não ter atmosfera deixa ela muito sujeita à ação de meteoros. Então, a atmosfera, né, uma das vantagens, das funções da atmosfera no nosso planeta é proteger ela justamente disso aí, de meteoros, né? Porque ela oferece uma resistência ao meteoro e quando ele vai cair na superfície da Terra, ele vai se fragmentando porque ele entra em atrito com a atmosfera e quando ele cai, né, na superfície do planeta, às vezes ele vem do tamanho de uma casa e quando ele chega a cair, ele está do tamanho de uma bola de futebol, ou ele se fragmenta todo que ele vira poeira. A Lua não tem atmosfera, por isso que ela é muito sujeita à ação de meteoros. Por isso que se você olhar uma imagem da Lua, você vê que ela é cheia de crateras, que todo meteoro que vai em direção à Lua, ele cai sem nenhuma proteção, sem nenhuma interferência, né? Quais são as funções da atmosfera? Então, a atmosfera, ela tem várias funções, né? Ela é fundamental para a vida na Terra. Se não fosse a atmosfera, a gente não estaria vivo, né? A atmosfera, ela tem, né, em decorrência da gravidade do planeta, né? Então, a gravidade segura, força essa camada de ar em volta do nosso planeta. Quais são as funções, né? Aqui eu numerei algumas, né? Regular a temperatura e um clima, né? Então, se não fosse a atmosfera, não existiria o efeito estufa, né? Então, o efeito estufa, a gente já comentou, que é um efeito natural e fundamental para a sobrevivência no planeta. Se não fosse ele, hoje a gente tem uma temperatura média aí de em torno de 15 graus, e se não fosse o efeito estufa, essa temperatura seria em torno de menos 18, menos 20 graus, né? Protege das radiações de meteoros, como já havia comentado, né? Por quê? Porque na nossa atmosfera a gente tem um gás que é o gás ozônio, que é um gás derivado do oxigênio, né? Esse gás ele serve como um filtro, ele é uma barreira que quando a luz do sol ela vem em direção, ela incide no planeta, a camada de ozônio ela filtra essa radiação, eliminando, né, retendo os raios nocivos para os seres humanos. E ela também é fonte de oxigênio, né? Só lembrando que a maior parte dos gases da nossa atmosfera está nessa camada mais baixa. Então a nossa atmosfera ela vai aí para dezenas e dezenas de quilômetros, né, acima da superfície do planeta. E todo a principal fonte de oxigênio, o oxigênio atmosférico, o oxigênio que a gente respira, ela está nessa primeira camada do planeta que a gente tem. Então, quais são as camadas da nossa atmosfera? Então, aqui a gente tem 5 camadas, né? Enumerando daqui da mais baixa até a mais alta. Todas elas têm um limite, vamos dizer assim. Só porque, deixa eu fazer uma pequena observação. Esse limite não é um limite como se fosse uma cerca, vamos dizer assim. Então não tem um limite, um ponto, uma linha que fala, ó, aqui acabou a troposfera e aqui começou a estratosfera. Como os gases são meios fluidos, então não tem como ele restringir esse limite,
Por isso que às vezes você pode ver no livro, um exemplo, a troposfera vai até 20 quilômetros de altitude. No outro livro você vai olhar, a troposfera vai até 18 ou até 17. Então, isso varia muito na literatura. Então, dependendo do livro que você está vendo, você vai ver valores diferentes. Não quer dizer que um livro está correto e que o outro está errado. Aqui são valores aproximados, como a gente não tem como determinar, é um limite específico, uma linha específica em que acaba uma camada e começa outra. A gente tem estimativas, né? A primeira camada aqui da nossa atmosfera, começando de baixo para cima, né, é a troposfera. Essa troposfera a gente poderia falar que é das camadas assim, de mais importância para a gente, porque é nessa camada aqui que concentra a maioria dos gases e principalmente vapor d'água e o gás oxigênio que a gente usa, né? Nessa região aqui da troposfera, que ela vai aqui até em torno de 17, 20 quilômetros de altitude, é onde que acontecem os fenômenos climáticos, né? Que tem a maior quantidade dos gases que eu já comentei, gás oxigênio, vapor d'água também, que influencia no clima do planeta. E também é nessa região aqui que ocorre o tráfego, né, de aviões de passageiro e de carga. Então, os aviões não estão numa altitude muito elevada. A gente tem altitudes muito elevadas em que se situam os ônibus espaciais, mas eles já estão centenas de quilômetros acima da superfície do planeta. A segunda camada que a gente tem é a estratosfera. A estratosfera ela vai aqui em torno de 20 quilômetros até mais ou menos 50 quilômetros de altitude. E nessa parte mais inferior aqui da camada de ozônio, mais próximo da troposfera, entre 20 e 35 quilômetros da estratosfera, tá, pessoal? Falei errado. Nessa parte aqui se situa a camada de ozônio, né? Que é formado pelo gás O3. O O3 é o gás ozônio. Qual que é a função do ozônio? A função do ozônio, ela é filtrar a radiação que vem do Sol, né? Filtrar os raios ultravioletas que são nocivos para os seres vivos, né? A terceira camada que a gente tem aqui é a mesosfera. A mesosfera, ela já vai aí dos 50, né, até os 80 quilômetros aproximadamente. Essa mesosfera aqui, ela é a camada mais fria que a gente tem da atmosfera. A temperatura lá pode chegar até menos 90 graus Celsius. Lembra que eu tinha comentado do caso dos meteoros? Então, os meteoros, eles se fragmentam, começam a se fragmentar justamente nessa região aqui da mesosfera, né? O que seria essa fragmentação? O ar é matéria, certo? Tipo, para quem não sabe, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu consigo encher um balão com ar, então o ar é matéria. E toda a atmosfera é composta por ar. Nessa região daqui da mesosfera não é diferente. Quando os meteoros atingem aqui, quanto mais alta a atmosfera, a altitude, mais rarefeito é o ar. Mais rarefeito quer dizer que tem menos partículas de ar, então ele vai oferecer menos resistência. Então, a partir que ele vai descendo aqui nas camadas da atmosfera, vai chegando nas primeiras camadas aqui, o ar vai ficando mais denso, então ele é mais pesado e ele oferece mais resistência. Quando os meteoritos passam por essa camada, a mesosfera ela começa a sofrer resistência, ou seja, é como se você estivesse andando de bicicleta, de carro, de moto, que seja numa velocidade aí mais elevada, até a partir dos 40 quilômetros por hora, você sente que o ar está te empurrando, está segurando você. Isso seria a resistência do ar. Então, quando os meteoros chegam aqui, o ar oferece essa resistência e os meteoros eles vão se fragmentando e dependendo do tamanho dele, ele vira pó, né? A gente costuma chamar esse fenômeno aqui de estrela cadente. Então, quando a gente vê uma estrela cadente, é um meteorito aqui que se fragmentou, que forma aquela cauda, né, entre aspas, de luz, que seria a combustão que gera do atrito do meteorito, do meteoro, com o ar. A próxima camada aqui, né, a quarta camada que a gente tem, a penúltima, é a termosfera. A termosfera já é uma camada mais alta, vamos dizer assim. Ela fica numa região aí que ela vai até em torno dos 600 quilômetros. Essa termosfera, né, até pelo prefixo aqui termo, dá a entender que ela é uma região mais quente. E é mesmo, essa região aqui,
enquanto uma é mais fria, a outra tende a ser a mais quente. Então, nessa região aqui, ela tem temperaturas aí em torno dos 1.500 graus Celsius, né? Enquanto lá na troposfera, que é a primeira camada, a gente tem os veículos de carga de passageiros, aviões, aqui na termosfera a gente tem os ônibus espaciais satélites, né? Então, eles ficam nessa região aqui. Alguns cientistas denominam essa camada aqui de ionosfera. Por quê? Porque ela tem uma quantidade muito grande de íons, né? Que são partículas de carga positiva ou carga negativa. E por fim, só mais uma observação. Aqui nessa termosfera é que acontece os fenômenos da aurora boreal e aurora austral. A aurora boreal e a aurora austral têm nomes diferentes pelo local que elas acontecem. A aurora boreal acontece no Polo Norte, né, no hemisfério norte, e a aurora austral ela acontece no hemisfério sul. Por que ela acontece nesses pontos? Porque a luz solar ela tem uma interação, a radiação solar, ela tem uma interação com o campo magnético na Terra que é mais forte nos polos. Então, nessa região aqui da nossa atmosfera é que acontece esse fenômeno luminoso que é conhecido como a aurora boreal, né? Popularmente a gente só usa o termo aurora boreal, né? Mas a aurora boreal quando acontece no Polo Norte e a aurora austral quando acontece no Polo Sul. E por fim, a gente tem a exosfera. A exosfera é a camada mais externa, né, do nosso planeta. Ela vai aqui até em torno dos 1.000 quilômetros de altitude. E nessa região aqui, o ar ele é muito rarefeito. O que é rarefeito que eu falei? É onde se tem uma pequena concentração de ar, né? Então, aqui a quantidade de ar que eu estou querendo dizer, pessoal, são gases, tá? Não necessariamente o ar que a gente respira, que é o gás oxigênio. Os gases principais que tem nessa região aqui é o gás hélio e o gás hidrogênio, né? A temperatura que ela é um pouco mais fria em relação à termosfera. Enquanto a termosfera aí atinge em torno dos 1.500 graus Celsius, a exosfera ela tem uma temperatura média aí de 1.000 graus Celsius.